Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é 1º de julho e nós estamos iniciando um novo trimestre de estudos da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós estaremos estudando a carta de Paulo aos Efésios e eu não tenho dúvidas de que esta será uma jornada de muito conhecimento e também enriquecimento espiritual. Na lição dessa semana, nós podemos estudar a respeito de Paulo e a sua relação com os Efésios. Quando a gente olha para a lição, a gente percebe que a história da igreja de Éfeso começa com o apóstolo Paulo. Paulo foi um grande missionário. Na sua segunda viagem missionária, ele passa por esta cidade de Éfeso. Esta era uma das maiores cidades do Império Romano. Ela tinha cerca de 250 mil habitantes e era a capital, era uma das capitais, das províncias mais ricas do Império, província da Ásia. E essa cidade desfrutava de um grande crescimento e prosperidade. Era também uma cidade portuária e Éfeso, então, era o trajeto de importantes rotas terrestres. Havia nessa cidade um grande templo, a Artemis, chamada Diana na mitologia romana, e essa deusa era protetora da cidade, segundo a crença dos efésios, e ela era a deusa suprema. Paulo chega a esta cidade junto com uma equipe missionária, Príscila e Áquila, e ele começa então a pregar. E o que consolida a mensagem de Paulo é uma experiência inusitada. Havia 7 jovens, filhos de um sacerdote chamado Seva, e eles viram Paulo pregando e algumas coisas impressionaram eles, e de repente eles resolveram exorcizar o jovem. Eles se intitulavam exorcistas ambulantes, Eles resolveram exorcizar um jovem, e aí aquele jovem olha para eles e diz assim: olha, Jesus Cristo eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem são. E o Espírito, através daquele jovem, pula naqueles meninos e arranca a roupa deles, e eles saem envergonhados, nus, depois daquela tremenda humilhação. As pessoas, ao verem essa cena, elas ficam impactadas. Um espírito mau reconhece Jesus Cristo e Paulo como servo de Jesus Cristo? Sabe, essa experiência levou essas pessoas que tinham livros de magia, de feitiçaria. Elas pegaram seus livros e queimaram esses livros. Diz que esses volumes valiam cerca de 50 mil moedas de prata, o equivalente a 50 mil dias de salário. Se a gente fosse calcular isso, equivaleria mais ou menos a 2.750.000 dólares. É muito dinheiro, não é? E as pessoas fizeram isso de maneira voluntária. Mas isso se reverteu num grande tumulto na cidade. Aqueles que viviam da economia, viviam do compartilhamento dessas crenças e dessas mensagens de magia. Um homem chamado Demétrio, que era um escultor, ele ficou tremendamente alvoroçado com aquela situação, e ele começou a pensar: isso vai colocar em risco a economia da nossa cidade, e houve um grande tumulto. Mas é nesse contexto que se inicia a mensagem do Evangelho na cidade de Éfeso, e Paulo, nessa carta,
ele vai apresentar algumas coisas importantes para a igreja. Primeiro, a igreja de Deus é um corpo, A igreja precisa ter essa visão, né, de que a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça, e esse corpo precisa estar bem ajustado. Paulo também vai dizer que a igreja é uma noiva, Cristo é um noivo, isso é uma figura extraordinária. Paulo vai dizer também que a igreja é um edifício, um templo. E finalmente Paulo vai apresentar a igreja como um grande exército. Na lição dessa semana, nós podemos aprender algumas coisas importantes. Primeiro, diante de alguns momentos de desânimo na nossa vida, nós precisamos recapitular a nossa história passada. Como o Evangelho chegou na nossa vida. Quem éramos antes de conhecer o Evangelho. E quem passamos a ser depois do conhecimento do Evangelho. Segundo, não podemos nos esquecer de que Deus tem um propósito especial para a nossa vida e através da nossa vida. Terceiro, não podemos nos esquecer que diante dos momentos difíceis precisamos nos lembrar de Jesus Cristo, aquele que não abriu mão de lutar pela nossa salvação. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus Cristo, né, ele foi fiel à sua missão de salvar a humanidade até a morte e morte de cruz. Que ao longo desse trimestre você encontre nas páginas de Efésios a mensagem de um Deus que te ama e que tem um propósito especial na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente jornada de estudos da carta de Paulo aos Efésios. Vamos orar? Obrigado, bom Deus, pelo privilégio de estarmos iniciando um novo trimestre de estudos. Abençoe, Pai querido, para que essa jornada ela seja enriquecedora, tanto no conhecimento quanto no crescimento espiritual. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.